Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O nome de Ouvintes, nós acabamos de citar Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E ali nós vimos Pedro, como apóstolo do Senhor, fundindo o fundamento da igreja primitiva, da igreja do Senhor Jesus Cristo, aos profetas, ao fundamento que os profetas deixaram já construído. Os construtores, os pedreiros, entendem bem disto. Se estão levantando um fundamento, uma coluna, vamos dizer, concretou um fundamento hoje, até certa altura, mas não deu tempo. O tempo acabou, escureceu. Gente, agora voltem amanhã, todo mundo amanhã. Aí eles vieram e completaram o fundamento, assunciando. Não é uma parte, é uma continuação. Apóstolos sobre profetas. E a igreja edificada sobre este fundamento, aí se levanta a pedra de esquina, que é Cristo Jesus, o grande arquiteto, o grande construtor. Agora, pensemos nisso. Pedro associando pelos apóstolos, com os apóstolos, o fundamento para que Paulo, aos Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, afirmasse que a igreja estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é maravilhoso, não? Muito maravilhoso. Você pode pensar em duas colunas para fazer um arco. De cá está dos profetas, de lá está dos apóstolos.
como queira, mas sabendo que o único significado, o único motivo é a construção do edifício que é a igreja. Nós temos encontrado construções abandonadas, que não passaram do fundamento. Não passaram do fundamento e aquilo causou prejuízo e o mato tomou conta e fica por ali. Mas sigamos à frente. Esse construtor tem fundo, ele não quebrou. Ele não deu tombo nos outros. Ele continuou a edificar a sua igreja, o seu templo. Que maravilha, não? A recomendação de Pedro foi exatamente esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Não é que o batismo salve. Não, o batismo não salva. O batismo não é para salvar. Você batiza em nome de Jesus Cristo porque você alcançou a salvação. E dali em diante você tem uma boa consciência. Se integra com consciência ao corpo, o qual você pertence desde antes da fundação do mundo. Você apenas toma conhecimento e assume as responsabilidades de um membro ativo desta organização? Não, deste organismo. Isso que é receber o dom do Espírito Santo. Não está se referindo aos dons carismáticos. Todo movimento que você vê, que você recebe, são dons. Todo movimento são dons. Agora, só existe um comportamento que comprova que você recebeu o dom do Espírito Santo. O dom no singular. Essa é a fé perfeita na mensagem do dia. Essa é a fé perfeita. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados lá, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Você lê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1 a 8, o verso 38, o verso 41. Então você encontra a Bíblia. Agora, eles aceitaram e formaram acréscimo à igreja que deveria realmente refletir o que estava em sua fundação. A igreja reflete o que ela tem lá por baixo. O edifício. Aqui em Goiânia tem um edifício que eu conheço desde rapaz. Ele chegou a levar o nome de Balança, mas não cai. Dá um barro para um lado, vai lá, dá injeção de gelo, os engenheiros, e salva daqui, salva dacolá. Por quê? Mostrando que tipo de fundamento que ele tinha. É assim, para lá e para cá, e chamam do exterior, chamam outro daqui, outro chama outro dali. Não passam de nada. Agora nós temos um melhor encontro. Quer dizer que os demais foram tudo do maligno. O fundamento foi todo perdido, foi abolido. Aí veio um lá não sei da onde, nas praças e fazendo tudo e lançando, e um outro com a mochila nas costas e outro com a outra mochila nas costas atendendo batismo. É isso? Não, esse fundamento foi posto por Deus. E aquele que começou está aperfeiçoando tudo que tem acontecido, diz o profeta, é para aperfeiçoamento do ministério. Do ministério em função de quê?
do aprimoramento da igreja. Se o ministério não é aperfeiçoado, tampouco a igreja. Agora, se referindo ainda ao batismo, nós temos as pessoas que, pela razão, dizem: Pedro ordenou aquele povo que fosse batizado em nome de Jesus, é porque eram judeus, e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Esse argumento é da serpente. Você viu o argumento da serpente lá no Éden? O que causou? Ela não criou uma cartilha, um manuscrito, ela não criou uma mensagem de 30 folhas, de 2 horas, de 3 horas. Eva não teve que pular nem dançar, aquela coisa toda. Mas ela simplesmente disse assim: certamente não morrerás. Acrescentou um não. Somente isto. Esse argumento, para você que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, fique sabendo, é um argumento da serpente. Por quê? Vamos tomar um exemplo aqui. Cornélio e os membros de sua família. Você encontra aí em Atos, capítulo 10, versos 47 ao 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 47 ao 48. Cornélio e os membros de sua família foram batizados pela mesma ordem do mesmo apóstolo. O apóstolo que falou lá em Jerusalém estava falando lá na casa de Cornélio. A mesma coisa. Agora, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, então certamente já haveria tido bastante tempo para se corrigir, porque se um galo cantou, ele se corrigiu. Quando o galo cantou, ele saiu da beira da fogueira chorando, arrependido. Aí então Pedro sairia, teve muito tempo para se arrepender de um batismo errado. Eu gosto de dizer, é tão maravilhoso que não tem saída. Pedro estava errado no dia de Pentecostes? Não estava. Eles ficaram comovidos pelo Espírito Santo. Você pode ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Estamos virados para aqueles que ainda estão indecisos em relação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que veio até para a mensagem, creu em tudo, mas ainda não sentiu realmente se compungido para perguntar à Bíblia se você deve ou não ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro falou de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele incluiu a Mateus, ele estava lá também, e Mateus foi quem escreveu São Mateus, capítulo 28, 19. Foi ou não foi? Mateus 28, 19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus pulava logo na frente, falando: espera aí, opa, eu que escrevi aquela ordem de Jesus. Isso não está certo. Entre os apóstolos, o que havia de errado, eles corrigiam. Não tem nenhum que saiu do apostolado difamando a quem quer que seja, a não ser o Judas, que tomou o seu próprio caminho, e demais tantos outros. Então Mateus pularia logo na frente e diria: escuta aqui, Pedro, isso aí está errado, você tem que falar que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixou de ser só para judeus.
Enquanto era para os judeus, Pedro, até que eu esperei, mas agora a coisa está acontecendo em Samaria, já foi para a casa de Cornélio, e você disse que era para todos, quando de perto e de longe, então nós vamos assentar, vamos convocar uma comissão. Isso vai longe. Agora parece que nós estamos voltando para o beabá, mas tudo isso é fundamento. Se não podemos o mínimo, como poderemos pensar em máximo, em palavra falada, que é o máximo? Exige chamada direta de Deus, exige honestidade, sinceridade, exige autenticidade. Não essa autenticidade, esta honestidade farisaica da ordem social. Não tinha ninguém mais honesto ali do que Jacó com Deus. Ele estava no cumprimento exato da misericórdia e compaixão e do amor divino. Não tinha ninguém mais certo, mais correto do que Jó quando estava na lepra, quando José estava na cadeia. E que você acha que significa esses martírios hoje? Que acha você que significa a seca, a impossibilidade de Abraão e de Sara para nós hoje, na hora presente? É os velhinhos que vão ser transformados? É a secura que traz a idade? Mas aqui está Pedro levantando-se com os 11, Mateus estava lá, portanto concordando, porém não encontramos palavras de correção da parte dele. Ele foi conivente com o erro de Mateus? De Pedro? Não. E quando Paulo foi estar com Pedro, ele chamou-lhe a atenção na cara porque ele estava em cima do muro. Ele estava em cima do muro igualzinho. Alguns ficam. Você pula para lá ou pula para cá. A hora que cortar a sua ajuda, você pula para o lado que você está inclinado. Cortou sua ajuda financeira, aí você pula para o lado que você estava inclinado, porque a árvore cai para o lado que ela está inclinada. Agora, São Mateus, como todos os apóstolos, sabia o que Jesus disse em São João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. Do mundo, não da Judéia, não de Jerusalém, não somente de Israel. O evangelho não é para judeus somente. O evangelho veio para os gentios. O rapto, o arrebatamento, não é somente para americano, africano. O arrebatamento é para a noiva que está em todo o mundo. E o irmão Brana viu naquelas filas de moças, cada uma com a veste típica da sua nação. Aleluia! Agora, voltemos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra principal da esquina. Em lugar algum, encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28, 19. Por ali, Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula de batizar. Ele ordenou o batismo usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que fez Felipe lá em Samaria. E durante 300 anos na história, depois dos apóstolos, não houve um batismo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando somente os títulos. Somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso mudou, você sabe aonde foi. Foi num encontro, foi num concílio. É nesses encontros é que mudam as coisas. É que o diabo toma lugar. Mas agora, você deve sentir-se plenamente seguro, você que já foi batizado há tantos anos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra, isso serve de arma contra o maligno, contra a razão. Serve perfeitamente. Satanás, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O bom nome foi invocado sobre mim. Foi invocado sobre ele, foi invocado sobre ela. Por isso, eu não tenho o que dizer dele nem dela, como você não tem direito de me acusar. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou com saúde, com vida, com vigor. Lembra-te de que você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e tem o dom do Espírito Santo, que vem te trazer a fé perfeita na palavra perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vem